Oi, gente, boa noite, tudo bem? O nosso artigo, escrito por Moraes e alguns outros teóricos, eles vão falar um pouquinho sobre as contribuições de Paulo Freire para a educação de jovens e adultos. Vai focar bastante das obras mais conhecidas de Paulo Freire, que é a Pedagogia do Oprimido, focada em uma educação libertadora, né? E na transformação social do indivíduo. Eu venho, né, de uma educação assim, porque quando eu era jovem, né, adolescente, eu não terminei, né, os estudos. Eu vim terminar depois de adulta. Foi libertador para mim, porque de fato o conhecimento é um processo de busca. Em uma das citações aqui da Moraes, ela fala, né, que Paulo Freire, ele diz que o conhecimento é um processo de busca. Então, quanto mais você busca, quanto mais você se interessa, quanto mais você corre atrás, busca, né, o conhecimento, ele te liberta, ele amplia, né, a forma que você vê as coisas, né, e deixa você mais reflexivo, né. Então, na época que Paulo Freire entrou com essas teorias, ele foi perseguido, foi preso. De fato, é libertador, né? É de muita importância a questão da EJA. Quem teve essa oportunidade de fazer como eu fiz, né? Não são todos que conseguem. Eu pude ver, eu tinha pessoas na minha sala que não entendiam, não conseguiam interpretar um texto, não conseguiam somas básicas, né, contas básicas, não sabiam, tinham muita dificuldade. E eu via que sim, que mesmo depois que elas aprendiam e estava ali na sala, mudava, né? Elas se transformavam, elas ficavam muito felizes. Era uma forma assim de autonomia delas muito grande, a partir do momento que elas adquiriram o conhecimento. Das frases, né, de Paulo Freire que eu mais gosto, dialogar é a essência da liberdade. Porque, de fato, quando você conversa com outra pessoa, quando você expõe os seus pontos de vista, quando você abre, né, para um novo, isso pode, de fato, te libertar. Paulo Freire, ele acreditava que a educação nunca é um ato neutro. Ela tem duas vertentes, ou ela oprime ou ela liberta. Ele dizia também que ensinar não é só passar o conteúdo, mas sim desenvolver a curiosidade, a ação e a transformação do aluno. Ele critica que a escola não deve só preparar o aluno para o meio de trabalho, mas sim preparar um aluno crítico, onde ele questione o que ele está aprendendo, onde ele se desenvolva, onde ele compartilhe com os colegas o que ele está aprendendo. Ele critica bastante também o chamado educação bancária, que é onde basicamente o professor só chega, deposita o conhecimento e o aluno, sem refletir, apenas copia e cola e passa para frente, sem nem ao menos ter uma pesquisa, sem se questionar se aquilo realmente faz sentido para ele e se aquilo realmente é verídico. Ele fala que o professor, ele tem a função não só chegar e passar o conhecimento, mas sim aprender junto com os alunos, aprender com o chamado conhecimento próprio, ou, aliás, com o conhecimento prévio dos alunos, né? Então, afinal, o ensinar e o aprender não é nada mais que isso. É o agir, é o pensar, o transformar e o fazer. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico da obra da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Essa obra é uma das mais importantes da educação brasileira e mundial, escrita durante o exílio de Paulo Freire por volta de 1968 no Chile. O autor viveu uma infância muito difícil, marcada pela pobreza, desafio, e essa experiência influenciaram muito ele sobre a sua forma de pensar sobre a educação. Paulo Freire acreditava que a educação não deve ser algo imposto. O professor fala e o aluno escuta. Ele acredita que tem que ser uma educação libertadora, que faz com que o aluno pergunte, questione. A ideia central da pedagogia do oprimido é que a educação pode ser um caminho de liberdade, ou seja, uma transformação social. O estudo
apresentado nesse trabalho foi feito com base nas pesquisas bibliográficas e obra de Paulo Freire. O objetivo era compreender as principais contribuições da pedagogia freiriana para a educação de jovens e adultos. Em resumo, pedagogia do oprimido nos mostra que ensinar e aprender é um ato de amor, diálogo, liberdade e que a educação tem o poder de transformar pessoas e realidade. Bom, pessoal, durante a nossa conclusão, nós percebemos que a pedagogia do oprimido vai muito além só do ato de ensinar. Ela propõe uma educação libertadora que é capaz de transformar um cidadão crítico e ativo na transformação da sociedade. Freire também critica o modelo bancário de educação, que é aquele que trata o aluno apenas como um ser passivo. Ele acredita na prática de educação onde tem o diálogo e a autonomia do aluno. E ele acredita também que o professor não deve apenas passar o conhecimento, ele deve mediar tudo isso, então deve ter uma conversa ali, uma troca de fato com esse aluno, e principalmente uma troca de acordo com a realidade daquele aluno. Não tem como nós exigirmos que o aluno saiba tal coisa, sendo que não condiz com a realidade dele. A pedagogia de Freire é uma pedagogia social, cultural e política. Ela nasce do compromisso com os mais pobres e os mais oprimidos. Ele busca acabar com a desigualdade e promover a humanização. Freire também acredita que a pedagogia é capaz de mudar o mundo. Nós literalmente podemos mudar vidas com o nosso conhecimento, a nossa humanização e o nosso pensamento.